Bom dia, terceira série. Hoje são 10 de agosto de 2020, 9 horas e 10 minutos. Eu vou iniciar minha gravação e começar a nossa aula de hoje, tá ok, gente? Vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje é iniciar a segunda parte dos conteúdos da apostila 4B. A primeira parte a gente viu de industrialização de maneira geral, conceitos, tipos de indústrias, né? Hoje, na nossa aula, a gente vai iniciar a falar do espaço industrial brasileiro. Vamos falar da indústria do nosso país. Nós somos um país que temos um grau de industrialização muito elevado. A gente pode classificar o Brasil, terceira série, como um país, Brasil, um país industrializado e subdesenvolvido. Isso quer dizer que a industrialização somente não gera o desenvolvimento socioeconômico. Ele pode gerar avanços econômicos, mas a sociedade muitas vezes não participa desse tipo de benefício ou avanço econômico aí. Diferentemente de alguns lugares que a sociedade, né, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, Japão, grande parte delas, pelo menos, acompanhou o avanço econômico, junto com o avanço social. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um desequilíbrio muito grande entre economia e sociedade. Isso é um dos fatores que classifica o nosso país como um país emergente em desenvolvimento, não desenvolvido ainda socialmente e economicamente falando. Então vamos lá, vamos para o nosso país. Nós temos hoje o oitavo maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto. A indústria contribui muito, mas não é o principal segmento que gera essa força econômica. Hoje, as atividades terciárias predominam, né? O setor terciário, comércio, prestação de serviço. Lógico que a participação da indústria na força econômica brasileira é boa, é importante, é grande, mas não é a principal. Mas ela gera muitos postos de emprego, né? Geração de renda, emprego. Isso é muito importante para o nosso país. Vamos entender como o Brasil começou a se industrializar? As principais características, gente, as principais características da industrialização brasileira foi o quê? Uma industrialização tardia e concentrada. Vamos diferenciar. O modelo, os países desenvolvidos, eles criam ou eles surgem com a industrialização clássica. A industrialização clássica é aquela antiga que surgiu a partir da primeira Revolução Industrial. Ela foi surgindo gradativamente, foi se expandindo, gerando uma força econômica muito grande para os países europeus. Os países subdesenvolvidos, os novos países industrializados, essa industrialização vem depois, no século XX. Por isso que a gente classifica a industrialização brasileira como uma industrialização tardia, junto com os países da América Latina, alguns da África, da Ásia, que também tem uma característica ou um período bem próximo do nosso. Essa industrialização vem principalmente a partir dos governos Getúlio Vargas, né? JK, que aumenta ainda mais a industrialização brasileira. Depois vem o período da ditadura militar e aí continua. Nós somos um país industrializado, mas ela veio depois, por isso que ela é chamada tardiamente, ou de tardia. Ela veio depois do mundo desenvolvido, tá? Concentradora, ela se concentrou principalmente em uma região, a região sudeste. Vamos citar São Paulo como grande concentrador de indústria em nosso país. É um território onde hoje, mais ou menos 50% da produção industrial sai de lá, de São Paulo, e 60%, quase 70% da região sudeste, né? A região mais industrializada. Por isso que a gente chama de industrialização concentradora. Se concentrou principalmente na região sudeste, principalmente no Rio, São Paulo
e Minas Gerais. São os 3 estados mais industrializados do país, todos esses três na região sudeste. Samuca, no sul também, mas em um menor grau, tá? Para você ter ideia, Samuel, a região sul ela se industrializou depois, várias indústrias foram para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. É uma região super importante, mas não chega a ser tão importante igual ao sudeste, tá? Ela seria hoje a segunda região mais industrializada. Então vamos botar, Samuel, Sudeste e Sul como concentradores, mas principalmente Sudeste. E quando fala Sudeste, a gente lembra primeiramente de São Paulo, tá? Mas não foi São Paulo que foi o estado mais industrializado, principalmente no início do século XX, era o Rio de Janeiro, que era a capital federal brasileira. Depois, né, São Paulo ele começou a atrair investimentos, principalmente pela atividade cafeeira, capital, infraestrutura dotada de ferrovias, portos, rodovias, mercado consumidor. Esse é um dos fatos dessa indústria se concentrar na região sudeste, aqui no Brasil. Mercado consumidor atraente, nós temos o capital que foi tirado do café para ser investido em infraestrutura para atrair empresas, né? Matéria-prima, localização geográfica, são vários fatores aí determinantes aí. Beleza. Por que o atraso brasileiro? Por que o Brasil ele foi um território que teve uma industrialização tardia, como na maioria dos países da América Latina? Primeiro, nós fomos uma colônia de Portugal de exploração. O principal objetivo da colonização portuguesa no século XVI, né, até o século XIX, quando foi embora, né, nós nos tornamos aí independentes, era explorar nosso território. Então teve o Pacto Colonial e que proibia a modernização no território brasileiro, a industrialização. O objetivo principal dos portugueses e alguns europeus, holandeses, né, franceses também colonizaram aqui, era explorar nossos territórios e manter aquele domínio imperial, né, dentro do nosso território. Outro, por muito tempo, e ainda somos, uma economia agroexportadora. Nós tínhamos os produtos agrícolas como base da economia brasileira. O ciclo da cana, da borracha, do café, né? Então são modelos que priorizaram a economia agrária, não industrial. Então, mais um motivo para esse tardio ou essa tardia industrialização brasileira. Outra seria a elite agrícola, que tinha interesses próprios. O interesse da elite agrícola é manter aquele domínio, poder econômico dentro do nosso território. Eles sabiam, se liberassem essa industrialização, se eles não tivessem essa influência muito grande no governo, né, e ainda tem hoje, a elite ainda tem muita influência em decisões políticas aqui no nosso país, então eles tinham que manter os seus benefícios e privilégios. Então, a minoria dominando a economia de um Estado em formação, que era o Estado brasileiro. E outro problema que atrapalhou muito, nós tínhamos uma elevada mão de obra escrava. Mão de obra escrava, por que isso aí ia interferir na industrialização brasileira? Poxa, mão de obra escrava não consumia, ela não recebia salário. Então, a empresa, as indústrias, para que eu vou instalar uma fábrica lá se eu não vou ter um mercado consumidor forte? Se predominava a mão de obra escrava, ela não recebia salário, né? Ela não tinha renda para consumir. Então isso aí também desestimulou a industrialização brasileira, principalmente ali no século XIX, início do século XX que eu estou falando. Isso vai mudar, né? Então esses são os principais motivos do atraso industrial brasileiro. Fomos subordinados às metrópoles europeias, principalmente Portugal. Foi investido aqui a economia agroexportadora, não industrial. Uma pequena elite, que era a elite do café, da cana, que
né, dominavam o espaço agrário brasileiro, queriam manter esses privilégios para si, né? Então, vamos ter privilégio, nós, minoria, e deixar a maioria lá para nós podermos, assim, manipular a economia e a política de nosso país. E outro fator terrível é a mão de obra escrava. Aquilo que eu falei, o escravo ele não consome, ele não recebia salário. Então, não era atrativo. Então, o que, que acontece? É aí que o Brasil começa a se industrializar. Vamos chegar aqui, ó, modelo de substituição de importações. Vem a crise das bolsas de valores de Nova York, que vocês já estudaram ali. Deixa eu ver aqui, Samuel. Então, a mão de obra aqui também não conseguia ser usada na indústria também. Não. Por que, Samuel? Porque não era qualificada. Eles tinham a qualificação, né, o preparo para trabalhar no campo. Então, a maior parte dessa mão de obra, depois que deixou de ser escrava, ela não tinha qualificação. É lógico que muitas indústrias, né, Samuca, eles queriam mão de obra barata, mas tem que ter qualificação para você produzir um produto que seja aceito no mercado. Isso contribuiu muito, Samuca, contribuiu demais a conta, né? Porque essa mão de obra, ela não poderia, ou grande parte dela, ser usada como qualificada para trabalhar no setor industrial ou nos setores industriais. Beleza, Samuca? Joia? Então, o que, que foi o modelo de substituição de importações? Em 1929, vocês já estudaram história que teve uma grande crise financeira mundial que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, muitos países europeus, sedes de empresas, indústrias na América, no Japão, então muitos desses empresários eles começam a migrar. E o Brasil foi um país que atraiu muitas empresas. Por que esse nome substituição de importações? Porque o Brasil a economia base do Brasil era produzir gêneros agrícolas e exportar. Então não tinham produtos industrializados, a gente importava. Naquela época, o Brasil importava mais de 80% de eletrodomésticos, automóveis, produtos industrializados. Então, o que, que acontece? Chega principalmente o modelo de JK na década de 50, ele incentiva, ele atrai empresas para se instalarem em território brasileiro, para produzir aqui o que antes nós importávamos. Por exemplo, automóvel. As indústrias automotivas começam a chegar principalmente no governo de Juscelino Kubitschek. O que, que ele fez? Ele começa a construir uma infraestrutura, rodovias, integrar o país, né? E o que, que acontece com as empresas? Opa, está construindo rodovias. Ele vai atrair empresas com incentivos fiscais. Então o Brasil começa a se industrializar, começam a chegar as indústrias e produzir aqui o que antes nós importávamos. Então, substituir o que a gente comprava de fora, começa a produzir no nosso território. Então, esse modelo de substituição de importações, gente, foi muito marcante para tornar o Brasil um dos países mais industrializados do mundo. Tá? Esse modelo de substituição de importações. Alguém não entendeu o significado desse termo? É muito importante, tá, gente? Importar o que você compra de fora. Substituir, pô, vou deixar de comprar lá de fora, por exemplo, automóvel, vou atrair uma empresa aqui e essa empresa vai produzir aqui no território nacional. Então, ele está substituindo importações. Foi um dos principais fatores que contribuíram para o elevado grau de industrialização brasileira. Talvez se esses incentivos feitos pelo governo federal, principalmente estadual também, municipal, se não tivesse acontecido isso, nós não teríamos um grau de industrialização que temos hoje. Agora, outra coisa importante, gente, esse aqui, ó, arquipélago econômico. Antes do Brasil se industrializar, nós tínhamos uma economia em arquipélago. O que é isso? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Repare, no nosso país era uma economia agroexportadora. Amazônia, borracha. Nordeste,
cana-de-açúcar, Sudeste, café, Sul, charque. Repare, por que que elas são chamadas de arquipélago? Porque naquela época, principalmente no século XIX, início do século XX, aqui a gente está falando, não tínhamos uma integração regional. Elas eram isoladas, essas economias, em ilhas, ó. Produzia aqui, exportava, produzia aqui, exportava, produzia aqui, exportava. E o mercado interno? Pouco ganhava com isso. Tá? Então não tinha uma integração interna entre as regiões. Essas produções atendiam o mercado externo em áreas isoladas, ó, em regiões diferentes do Brasil. Por isso que a gente chama essa economia, lá do final do século XIX, início do século XX, antes da substituição de importações, lógico, né, de economia de arquipélagos. A substituição de importações, o governo JK, principalmente, começou no Getúlio Vargas, mas teve maior consistência em JK. Ele construiu rodovias, integrou regiões norte e nordeste, construiu a capital nacional, Brasília, a atual capital, né? Justamente para integrar mais o nosso território. E olha onde ele constrói, ó, no centro do Brasil, ó. Olha que estratégia do governo. Se eram regiões que não tinham uma integração socioeconômica, agora elas passam a ter. Ó, no centro de Brasília começam então as construções das rodovias ligando a capital federal. E daqui começa a integração interregional no Brasil. Muito interessante isso aqui no Brasil, tá? O grande problema aqui que nós, né, nós que eu falo, os governos brasileiros, eles priorizaram o sistema rodoviário. E isso aí foi um problema, né? Esqueceram um pouco o investimento em ferrovias, em modernização de portos, né? Hidrovias, aerovias. Então priorizou as rodovias. Isso a gente vê até hoje. Mais de 80% das cargas que circulam em nosso país vêm através das rodovias. Tá? Eu sei que as distâncias são longas, né? São distantes aqui, ó. Isso aí seria melhor se você tem que ter rodovia integrada, ferrovia, hidrovia, aerovia, e aí vai. Nós não temos essa integração logística avançada no nosso país até hoje. Beleza, galera? Vamos lá, terceirão. Dúvida aí. Características da industrialização brasileira foi tardia, veio depois, concentrou principalmente na região sudeste. Sul também, tá, o Samuca, mas não na mesma intensidade da região sudeste, beleza? Motivos desse atraso da industrialização brasileira. Né? Nós fomos colônias de exploração, priorizamos a produção de exportação de produtos agropecuários, né? Tivemos o domínio de uma minoria de elite agrícola que tinha um pensamento de produzir, avançar economicamente através das atividades agrícolas, não industriais. E outro problema terrível, o reduzido mercado consumidor, não era atraente na época. Mão de obra escrava, que era muito grande, não tinha poder de compra. Modelo substituição de importações, né? Começa a produzir no nosso próprio território o que antes nós importávamos. Padrão espacial de economia de arquipélagos, são áreas desintegradas, ó, isoladas de produção, visando o mercado externo. Ó. Cana-de-açúcar no Nordeste, borracha no Norte, café no Sudeste, charque, a carne seca, né, que a gente chama aí, no Sul. Alguma dúvida até agora? Posso avançar? Vamos lá. Vamos aqui agora entender esses tópicos aqui, ó, gente. Padrão espacial de economia centro-periferia. Olha aqui, ó, a concentração industrial brasileira onde está, na região sudeste principalmente. Olha como ela atrai, né, mão de obra, serviços de outras regiões. Então, a indústria brasileira, ela se concentrou aqui
na região sudeste, que foi chamado centro da indústria brasileira. A periferia são as áreas marginalizadas. Tinham indústria, tem indústrias até, lógico, mas em menor grau. Se você pegar aqui, naquela época, metade do século XX, mais de 70% da produção industrial saía de 3 estados brasileiros, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Beleza? Sem problema, Samuel. Dá um jeito nele aí. Mas você está me ouvindo? Tá dando para entender aí? Sem problema, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos ver essa parte aqui. Impactos da industrialização. Que impactos criou no espaço territorial brasileiro? Concentrou a produção na região sudeste. A industrialização nas cidades brasileiras inicia o processo de industrialização, né, em cidades brasileiras, principalmente no Rio e São Paulo. Depois se espalha para Minas Gerais, para o Sul, parte do Nordeste, Centro-Oeste. Né? O Espírito Santo vem depois ainda, na década de 70, tá? Isso aqui eu estou falando a partir da década de 1930. A gente vem mais ou menos 40 anos depois da industrialização chegar no nosso estado. É mais tardia aí, e ainda sendo dentro da região concentradora que é a Sudeste. E ninguém me perguntou. Por que o Espírito Santo, gente, quando a gente fala em economia, ele é bem mais atrasado em relação a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um dos fatores, lógico que tem vários, mas um fator primordial. Quem responde aí para mim? Pode ser no chat ou abrir o microfone e falar. Por que esse atraso, né? Até populacional, nós temos uma população mais reduzida, uma economia mais reduzida comparado aos grandes centros econômicos do Sudeste. Quem vai? Ô Enzo, Pode falar. se eu não me engano, é porque eu não lembro o que que era aqui no Espírito Santo, mas eu acho que boa parte dele era floresta ou mangue, uma coisa assim, e não tinha sido muito explorado. Eu acho que era isso. Ótimo, Samuel. Mas eu vou mais longe do que você chegou. Um dos fatores principais, Samuel, porque quando o Espírito Santo, a localização geográfica dele é espetacular. E reparem, eu vou até apontar aqui para vocês, olha o estado do Espírito Santo onde está, e olha as minas de ouro que eram exploradas aqui nas Minas Gerais. Então o Espírito Santo ele ficou como uma área de proteção aos ouros explorados pelos portugueses nas Minas Gerais. Então proibiu por muito tempo aqui qualquer tipo de escoamento das Minas Gerais ao nosso território. Nosso território é tão estratégico, Samuel e terceira série, que o local mais próximo para escoar aquele ouro era pelo Espírito Santo. Só que os portugueses fecharam nossa capitania para proteger o ouro das Minas Gerais. Construíram a Estrada Real e levaram aquele ouro para a capital da nossa colônia, o Rio de Janeiro, que depois foi capital também do nosso país independente, para explorar aqui, para controlar melhor. Então, um dos motivos principais é o fechamento da capitania do Espírito Santo por estar muito próximo às principais jazidas de ouro das Minas Gerais. Então, isso proibiu a ocupação de pessoas aqui, proibiu a exploração de atividades, construção de estradas até aos locais de exploração das minas. E aquela estrada foi desviada pela Rota Real, que hoje é um local turístico. Você sai de Minas Gerais e vai ao Rio de Janeiro através da Rota Real. Essa Rota Real deveria ser pelo Espírito Santo. Por estarmos muito próximos a essa jazida, essa grande riqueza explorada pelos portugueses, nós sofremos com isso, com dificuldade de ocupação, que Samuca falou, né? Exploração, modernização da nossa capitania e depois nossa província e depois nosso estado, né? Isso é um dos principais fatores, né? Mas tudo bem, a gente está se recuperando agora,
tardiamente, mais tardiamente do que os estados do Sudeste, mas é um dos fatores preponderantes, tá, gente? Por isso que muitas vezes falam, nosso estado, poxa, nem se compara com São Paulo, Rio de Janeiro, com Minas Gerais, mas, poxa, foi uma imposição. Nossa capitania, se tivesse, né, sido explorada corretamente, nós seríamos um grande centro econômico brasileiro hoje, porque a nossa localização geográfica já diz tudo, né? E naquela época, a principal atividade econômica na colônia brasileira era a exploração de ouro, né? E de metais preciosos aqui, principalmente na região de Minas Gerais e no centro-oeste brasileiro. E nós estamos de frente a essa mina, né? Só que estava fora da nossa capitania. Beleza? Eu prefiro assim do jeito que está. É verdade, né, Samuel? Aqui a gente tem uma tranquilidade maior, não tem aquele tipo de saturação urbana que nós temos nos 3 estados vizinhos a nós aí. Eu também concordo contigo, é muito mais tranquilo viver aqui, né? Mas tem a questão que a gente tem que levar, a questão econômica, né? Essa diferenciação econômica entre o Espírito Santo e os 3 estados do Sudeste. Beleza, vamos lá. Distribuição espacial da indústria brasileira. Repare como ainda ela é muito concentrada, ó. Sul e Sudeste. Sudeste, então, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha a concentração, olha Minas Gerais. O Espírito Santo nem tanto. Olha quando você vai para o Nordeste, já tem uma dispersão aqui. Olha quando você vai lá para o Norte, já tem uma dispersão também, Centro-Oeste e Norte. Olha essa mancha azul, roxa aqui, uma área industrializada lá em Manaus. Quem fala o nome dela para mim? Vamos lá. Qual o nome dessa área industrial dentro da cidade de Manaus? Zona Franca de Manaus. Muito bem, Samuca, Zona Franca de Manaus. Outra estratégia do governo federal, né, é dispersar essa concentração industrial do Sudeste e atrair uma área de Zona Franca. Zona Franca é uma área onde você tem incentivos para importar peças, montar peças e ali produzir produtos e distribuir para o território brasileiro e para fora. A Zona Franca de Manaus, o que o governo federal fez? Criou um estímulo para indústrias de autopeças, motocicletas, eletroeletrônicos se instalarem aqui, importando tecnologia e peças de fora sem praticamente tarifa zero de impostos, montando esse produto e distribuindo aqui. Toda vez que você compra um celular, um computador produzido na Zona Franca de Manaus, é nessa área aqui. A Zona Franca de Manaus hoje ela não está só restrita a Manaus, ela já foi para o Amapá, para o Pará, para o Rondônia, para o Acre, ela está se expandindo para a região norte. Isso é uma estratégia para industrializar aquela região que é a menos industrializada do Brasil. Reparem aqui também esse mapa de distribuição de empresas no território brasileiro na década de 2000. Ainda é muito concentradora, o Nordeste já crescendo bem, o Centro-Oeste também, o Sul mais ainda, mas olha o Sudeste ainda como é muito concentradora, não acabou essa concentração industrial ainda no Brasil. Ela está em processo de desconcentração. A gente vai falar daqui a pouco o que é isso aí. Então, olha como ainda é muito concentradora, principalmente aqui ó, na região Sudeste. Aqui é São Paulo, olha só. Bota aí 50% da produção industrial atual ainda em São Paulo. Né? Rio de Janeiro forte, Minas Gerais forte, olha Goiás aqui forte. Né, Salvador, na Bahia, aqui Fortaleza, nós temos Recife, olha aqui Curitiba, no Paraná, né, Santa Catarina, uma região importante industrial, Porto Alegre, no Grande Porto Alegre, região metropolitana, né, nós temos áreas aí que são dispersoras, né, hoje ela tem uma concentração menor, a tendência é dispersar mais, mas ainda a gente pode bater o martelo, viu, terceiro? Que ainda nossa industrialização é concentradora, em menor grau, mas ainda é. Esse mapa aqui, que mudou pouca coisa até 2020, comprova isso aí, tá? Então vamos lá. Alguma dúvida, pergunta nisso? O que é
concentração industrial, a grande parte da produção industrial concentrada em uma determinada área, Sudeste, principalmente. Samuca falou, o Sul é uma região super importante também, né, em produção industrial, mas não chega próximo à produção industrial do Sudeste, principalmente quando a gente lembra do nosso grande centro, que é São Paulo, né? Beleza? Vamos lá, avançando. Agora a gente fala de desconcentração industrial. Se concentração é você concentrar em uma determinada área, desconcentrar é quando ela começa a se dispersar. Repare, falei há pouco, ainda é muito grande a concentração, mas olha como ela se espalha mais agora para as outras regiões. Quais são as regiões hoje que mais recebem atrativos de indústria? Nordeste, o interior do Sudeste, porque antigamente a concentração estava nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha o interior do Sudeste e o Espírito Santo também, ó, como está atraindo novos empreendimentos. A mesma coisa que no Sul, ó, as capitais, né? Mas a dispersão para o interior. Isso acontece na região Centro-Oeste, olha só, Norte, olha o centro, Distrito Industrial de Manaus, como cresce cada vez mais, ó. Macapá pegando filiais do Distrito do Zona Franca de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, tá vendo? Olha o Nordeste como a região metropolitana de Salvador, o litoral do Nordeste, olha Fortaleza. Então é uma dispersão bem evidente, tá? E por que essas empresas estariam migrando para outros estados? Me fala um fator, quem fala para mim aí? Vamos lá. Insumos que o Estado está dando para as empresas escalar, redução de Incentivos. imposto, Isso, muito incentivo. bem. Muito bem, Samuca. Parabéns. Incentivos fiscais. Gente, o que seriam os incentivos fiscais? Estados atraem empresas para instalarem suas atividades no seu território. Então, muitas vezes, eles abaixam impostos, zeram alguns tipos de impostos, doam terrenos, dão incentivos que atraem. O Nordeste faz muito bem isso. O Espírito Santo está fazendo bem isso, tá? E o Centro-Oeste também. A Zona Franca de Manaus também é uma área de incentivos fiscais. Uma indústria de motocicletas lá da Europa vem instalar aqui, monta o galpão, traz as peças, não paga imposto para isso, monta a moto aqui em Manaus e ela é vendida em todo o território brasileiro e fora do território brasileiro também. Então, olha como está descentralizando. Há 30 anos atrás, as indústrias automotivas estavam principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje nós já temos aqui na Bahia, nós já temos em Pernambuco. O Espírito Santo recebeu a primeira indústria automotiva, que é a indústria de montagem de micro-ônibus. A Volaris se instalou em São Mateus, tá? Lá no norte do Espírito Santo. Nós temos uma indústria automotiva aqui. E já temos outra se instalando, que é a Agrale e essa Marco Polo, que é a Volare. A Marco Polo é uma empresa que produz ônibus, vans, micro-ônibus. Já tem uma filial aqui no norte do Espírito Santo. A sede dela é em Porto Alegre, tá? Instalou uma filial aqui em Vitória. Olha como se dispersou, ó. O governo capixaba, ele criou incentivos fiscais, Samuel, e terceira série. O incentivo fiscal é um incentivo da Sudene. A Sudene é um tipo de incentivo fiscal federal. O governo federal cria incentivos de redução de impostos para empresas que querem se instalar em todos os estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. O Espírito Santo foi contemplado porque nós temos um grau de industrialização bem menor comparado aos estados vizinhos. Esse incentivo da Sudene já atraiu para nós essa indústria automotiva, porcelana, Oxford, a indústria de móveis Itatiaia, o porto
a indústria naval em Aracruz da Jurong, várias empresas do norte do Espírito Santo. Não foi todo o Espírito Santo que tem esses incentivos da Sudene, só os municípios do norte do Espírito Santo. Muitas empresas estão indo para lá. Olha a descentralização ocorrendo no Nordeste, Espírito Santo, Centro-Oeste e outras regiões. Então, incentivos fiscais, novos mercados consumidores, a saturação industrial aqui é enorme. Repare, impostos mais elevados, mão de obra mais elevada, mais cara. Então, vamos produzir no Nordeste, no Espírito Santo, que a mão de obra lá é mais barata, os incentivos são mais atrativos. Tem novos mercados consumidores para nós produzirmos. Então, esses são os principais fatores aí, tá? Beleza? Concentração industrial, e nós estamos agora no modelo de desconcentração industrial. Mas não vamos descartar ainda essa concentração no Sudeste, tá? Ainda é muito grande, só que é cada vez menor. Beleza, galera? Dúvida até agora? Concentração e desconcentração industrial? Então, concentração, Sudeste. Desconcentração se espalha para os outros territórios, apesar do Sudeste ainda manter a maior parte das indústrias brasileiras, principalmente São Paulo, né? Beleza? Vamos lá. Motivos que levaram à desconcentração industrial. Falei, mas vamos lá, vamos repetir aqui. Há uma grande concentração de problemas que impede o processo de industrialização. Demora nos congestionamentos de trânsito. A infraestrutura em regiões lá do Sudeste, péssima. Então a qualidade de vida está piorando. O mercado está saturado. Então isso aí já está estimulando a saída de empresas aí. Outra, a falta d'água. O consumo de água e energia é muito grande. Muitas vezes tem esse problema. Eles buscam novas áreas que poderão dar mais tranquilidade à produção dele. E principalmente isso aqui, ó. Um operário lá em São Paulo de uma indústria automotiva, ele ganha muito mais do que um operário da Ford lá na Bahia. Então, muitas vezes, o que o operário de São Paulo faz com um custo maior, o baiano pode fazer com um custo menor. Então, muitas empresas vão para esse lugar. E o que está acontecendo no nosso território aqui? A guerra fiscal. Guerra fiscal é o quê? Essa disputa entre os estados para atrair empresas. Essa disputa, desculpa, gente, elas são mais acirradas. Por quê? Olha o benefício para o estado se uma indústria se instalar. Primeiro, vai gerar emprego. Segundo, vai pagar impostos. Terceiro, vai atrair outras empresas se instalarem próximo a ela. Então, os estados brigam, né, de forma, lógico, brigar que eu falo, né, é uma forma legal, né, para atrair essas empresas. Então, doam terrenos, criam incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, ó, estão aqui, tem uma definição aqui, ó. São o quê? São atrativos econômicos, a renúncia fiscal. Muitos governos deixam de arrecadar impostos para atrair empresas, porque eles sabem, apesar de eu não arrecadar o que eu deveria arrecadar, eu vou ter mão de obra empregada aqui, eu vou ter circulação de capital, tecnologia. Então, virão benefícios, apesar de arrecadar menos com impostos. Então, os incentivos fiscais são esses benefícios econômicos que estados, municípios, países dão a empresas para se instalarem em seus territórios, tá? Muitas vezes esses benefícios são o quê? Redução de impostos ou eliminação de determinados impostos. Isso é muito atrativo. Imagine você, dono de uma empresa, você quer se instalar no Brasil. Aí você vai fazer uma barganha. Em São Paulo, não, vai ficar muito caro para eu produzir em São Paulo. Aí eu vou lá conversar com o governador do Espírito Santo. O que você me dá para eu instalar minha empresa aqui? Baixo isso e dou o terreno. Tá bom. Eu vou lá na Bahia.
que o senhor me dá para eu instalar a empresa? Ah, dou isso, aquilo, aquilo. Então há uma guerra, uma disputa entre os estados para atrair empreendimentos para os seus territórios. Tá? O Espírito Santo é bom nisso, tá? Ele já atraiu muitos empreendimentos, mas também já perdemos muito, tá? O último foi uma guerra acirrada com o Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar da primeira indústria naval do Espírito Santo? O primeiro estaleiro fica lá em Barra do Riacho, em Aracruz, a Jurong. O Espírito Santo lutou com o Rio de Janeiro para atrair esse empreendimento. Nós ganhamos, mas foi por pouco. Por que o Espírito Santo ganhou? O que o Espírito Santo ofereceu, o Rio de Janeiro ofereceu. O Espírito Santo ganhou por uma questão técnica, sua localização geográfica. Para o que a empresa quer, a localização do nosso território era melhor do que o do Rio de Janeiro. Foi uma disputa acirradíssima. Hoje lá nós temos mais de 1.000 pessoas empregadas ali. Tá? Eles constroem e reparam navios da Petrobras, principalmente, né? Sondas para perfurar poços de petróleo. É uma indústria muito importante para nós aqui, tá? Gera impacto? Gera, mas gera benefícios também. Então tem aqueles meio termos aí, né? Beleza, gente? Dúvidas sobre guerra fiscal, incentivos fiscais, isso vocês têm que saber, tá? Vamos tirar a dúvida agora para não ficar nada para trás. Porque isso aí eles adoram cobrar em Enem, tá? Essa questão de dinâmica econômica e que envolve essa guerra fiscal, principalmente entre os estados que brigam para atrair empresas. E quem for mais eficiente ganha empresa. O que aconteceu com a Ford? Rio Grande do Sul e Bahia disputando essa filial da Ford. Bahia ganhou. Ganhou porque ela teve mais atrativos econômicos em relação a eles, aos gaúchos ali. Os gaúchos ficaram danados da vida. Nós já perdemos indústrias automotivas aqui no Espírito Santo também, tá? Para o Rio de Janeiro e para Goiás. Mas o nosso motivo foi o critério de infraestrutura, pouca água no nosso território e péssima infraestrutura logística de rodovias, ferrovias. Perdemos para outros estados também, infelizmente. Mas vamos lá, a vida é assim. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a distribuição das indústrias no nosso país, tá, gente? Então, eu vou só retomar, vou voltar aqui um pouquinho. Antes de eu retomar alguns tópicos, eu agendei no portal positivo, no portal educacional, gente, uma atividade em avaliações até amanhã, terça-feira, dia 11. Então eu vi lá que nem todos fizeram. Eu gostaria que todos lá fizessem. Se vi, Samuel, está feita, mas muitos ainda não fizeram. Está valendo nota para o segundo trimestre, não vamos bobear, vamos fazer as atividades, tá? Então amanhã é o último dia dela. Eu agendei dia 3 e foi até o dia 11, vai até o dia 11. Não vamos deixar de fazer isso aí, ok? Alguma dúvida aqui? Eu vou passar. O que é uma industrialização tardia e concentradora? Quem fala aí para mim? Heitor, quer falar? Não, beleza, Heitor não quer falar. Tardia que chega depois, né? Tardiamente, chega atrasada, né? Primeiro se industrializa o mundo desenvolvido, depois vem para cá, para o Brasil e o mundo subdesenvolvido. Concentradora, se concentrou em uma determinada região, que foi a Sudeste, principalmente, tá? Motivos desse atraso, a forma de como nós fomos colonizados, a prioridade para a produção agropecuária, domínio de uma elite agrícola, baixo e fraco mercado consumidor. Isso justificou esse atraso também. Modelo de substituição de importações. O Brasil era um país que importava produtos industrializados, na maior parte dele. A partir do governo Getúlio, principalmente JK,
ele começa a atrair indústrias e produzir aqui no nosso território o que antes comprava fora. Modelo arquipélago econômico. O que seria esse modelo? Esse modelo seria um modelo de áreas isoladas de produção no nosso país, desintegração econômica. Ó, produzia aqui, mandava embora, produzia aqui, mandava embora. Não tinha uma integração interna aqui satisfatória, beleza? Então vamos lá, avançando aí mais. Economia brasileira, centro-periferia. Quem é o centro? Principalmente a região sudeste. A periferia são as outras regiões que dependem muito da produção desse centro industrial que é São Paulo e a região sudeste, beleza? A distribuição brasileira, olha aqui como mostra ainda como é concentradora, mas está se dispersando lentamente, mas isso é um processo que está ocorrendo em pleno século XXI, tá? Então a tendência hoje não é concentrar mais, é dispersar, tá? Mas ainda é um modelo concentrador, beleza? Aqui mostra o fenômeno da desconcentração industrial, feito principalmente por incentivos fiscais, busca de novos mercados consumidores, busca de matérias-primas. Tudo isso motiva a saída de algumas empresas dessa região central industrial brasileira, que é a Sudeste. Além da saturação, encarecimento da produção, né? Tudo isso está envolvido aqui, beleza? E o que nós falamos também dos incentivos fiscais, né, gente? Que são benefícios econômicos que estados, municípios e a União dá a empresas para instalar e produzir em territórios de cada um deles aí, né? Qual ele é mais eficiente. Mas muitas vezes não é só